nesse momento bendito, consigamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos melhor aprendermos a amar. Mesmo nos percalços do dia a dia, os nossos problemas profissionais, familiares, sociais, com as nossas injunções conosco mesmos, e consigamos nesse momento elevar o nosso pensar, trabalharmos a nossa racionalidade para melhor estarmos aqui em corpo, mente e espírito. Que o Senhor nos ampare na primeira parte do nosso estudo e que assim seja. Ô Gi, você desliga esse ventilador que tá balançando. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no item 2, separação da alma e do corpo, ou seja, no desencarne, na morte, no perecimento, no apagar da velha chama. A literatura tem muitas maneiras de falar disso, né? E a pergunta 154 começa assim, ó. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Dói? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente, então ele está dividindo, fazendo uma dicotomia entre corpo e alma, dor física. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte. Esse é o Esse é o mundo. No momento da morte, por que às vezes? Porque todo mundo sofre. Né? Não é uma cartilha. São um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Que bonito pensar assim. E aí, nós paramos aqui semana passada, vamos falar um pouco dos tipos de morte para saber se dói ou se não dói. E como a gente imagina a nossa. Morte natural e serena, morte por doença prolongada, morte violenta e repentina e morte de espíritos evoluídos. A gente consegue identificar que tem diferença nesses tipos de passagem? Porque assim, uma morte natural e serena é claramente diferente de uma morte violenta e repentina. Porque a natural e serena, muitas vezes o fio de prata vai sendo rompido aos poucos, né? Eu estava falando com uma amiga cujo primo está com câncer nos ossos, ele tem 30 anos, ele não consegue partir. Está muito preso, muito apegado, está com muita dor física e está com medo. Mas nesses casos em que tem muita dor, uma doença prolongada, esse fio de prata, ele está sofrendo, expirando fisicamente, porque é no osso. Como será que é esse partir? Será que dói? Giovana, eu acho assim, que a morte por doença prolongada, a pessoa não consegue partir, quando chegar o momento que ela determinou, ela vai. É libertador, né? Independente se ela quer ou não. Eu tenho essa. Mas e o medo? Então, a pessoa tem medo, ou com medo, sem medo, ela vai. E será que dói? Aí, os espíritos nos dizem que entra nisso, ó. Os sofrimentos físicos, que às vezes se provam no momento da morte, são um prazer para o espírito, porque o espírito vê chegar ao fim do exílio, porque estava espiando fisicamente. Mas nem todas as passagens são dessa maneira. Existem mortes repentinas que nós já vimos, que as entidades aparecem na primeira medida totalmente assim, onde eu estou, né? Muitas vezes eles ficam presos, caracterizados no local do acidente, uma bala perdida, as catástrofes, né? Às vezes é um susto. Então, quantas vezes a gente vê, né, amigos que acordam e esse
além de ter morte, qual a similitude desses 4 tipos? Que tem algo em comum, além da morte da passagem. O amparo sempre existe. É que muitas vezes a gente não consegue perceber. No momento da dor, quando a gente está sozinho, em prece, dependendo da situação, parece que a gente está sozinho. Mesmo a gente sabendo que ninguém está sozinho. A gente não consegue perceber tamanha dor. Então, dependendo do torpor, da sintonia do espírito, ele não consegue perceber o amparo. Mas não é doloroso. Às vezes a gente não percebe, né? Tanto é que a gente conversa tantas vezes, a gente vê que a pessoa não tem mais um corpo físico e fala, mas eu estou lá, eu estou vendo. E aí o espírito orientador, né, vai falando, mas você tem certeza que você está vendo? Eu estou com algemas nos pés, estou sem a cabeça, eu estou com muita fome, sentimentos e percepções de quem ainda tem um corpo físico. Então não é tão simples. Nós lemos, nós entendemos, mas vamos falar da nossa doutrina. O espírita morre de medo do quê? De sofrer, de morrer, do umbral, muitos de acordarem no próprio velório, não é? Da dor da própria consciência. A gente tem medo também. A gente só fala um pouco mais, vamos dizer assim, né? Como que é velório de espírita? Do mesmo jeito. Ai, tomara, a gente reza, ficamos pela vibração, mas muitas vezes no próprio velório a gente não consegue manter uma prece sincera. Nós somos ainda muito indisciplinados no pensar e no sentir. E tudo começa no pensamento que gera sentimento. Se o meu pensamento é desequilibrado, né? Então vamos continuar. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, ou seja, os órgãos param, em consequência da idade, morte natural por idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Essa semana eu estava conversando com a dona Lucinéia, uma conhecida nossa, fez uma passagem, acordou, fez a sua prece matinal, tomou um café da manhã, sentiu uma pontadinha assim no peito e fez a passagem naturalmente, por idade. Reclamou, chorou? Não. Foi como um passarinho, como a gente diz, né? A minha sogra, ela tinha 98 anos. Ela dizia para mim assim, Vera, São Pedro esqueceu de mim. Eu quero ir embora, já estou cansada de ficar aqui. Cansa, né? Engraçado. Eu acho que é aquela coisa assim, ó. Talvez cognitivamente ela estava ok, mas o corpo não consegue mais fazer coisas e pela idade, eu queria subir em cima do telhado para limpar. Mas você não pode subir em cima do telhado. Eu queria fazer comida do mesmo jeito, mas daqui a pouco a sua destreza. E aí a família vai, deixa eu cozinho para você, deixa que eu faço tal coisa para você, dá a chave do carro. Coisas que a gente sempre fez, né? Se aposentar é difícil, imagina falar, dá a chave do carro agora. Você não tem mais destreza, condições de dirigir, de cozinhar, tirar o fogão de alguém, gente, ó. A pessoa que gosta de cozinhar, né? Quem gosta de libertador. E coitado do parente, do amigo que vai falar, agora você que vai falar, não, dá a chave. Alguém tem que fazer isso, né? Agora você não cozinha mais. Agora você não dirige mais. Agora você não fica mais sozinho. É difícil, né? O homem deixa a vida sem perceber uma lâmpada de sacada. E ele continua na 155. Como se opera a separação da alma do corpo? É uma pergunta que, por mais que nós formos ler, é algo para abordarmos por mais de um ano de estudo, né? Como se separa? Desligando-se, a grosso modo, desligando-se
separação da alma do corpo. Primeira hipótese. Isso não está no livro dos Espíritos, mas está no problema do ser do destino da dor de Leon Denis. Desprendimento gradual. O espírito não se liberta abruptamente, mas sim desata os laços que o prendiam ao corpo de maneira progressiva. Os órgãos vão parando, né? Influência do estilo de vida. Depende. A maneira como tratei o meu corpo físico depende. O tempo de desprendimento varia. Olha que interessante. Porque pode ser de uma vez ou não, pode ser aos poucos ou não. Varia dependendo da vida material e sensual. Dificulta a separação, tornando o processo mais lento e por vezes doloroso, porque o espírito que vive pela vida material e pela sensualidade é mais apegado. Então é óbvio que vai ser mais difícil. Vamos pegar uma pessoa extremamente vaidosa. Se é difícil para esse espírito ter uma cura a mais, uma mancha a mais, enxergar menos, imagina o desprendimento. É natural que seja mais difícil. Vida intelectual e moral. E olha, tá coligado, tá? Eu achei muito interessante essa parte. A atividade intelectual e a elevação dos pensamentos facilitam o desprendimento, que pode ser quase instantâneo na morte. Então, pode ser de uma vez, intelectualmente. Quem utiliza a racionalidade, nós não estamos falando aqui da pessoa ser inteligente ou não, mas nós estamos falando de elevarmos os pensamentos, porque às vezes o espírito fica no vitimismo, na sofrência, na reclamação, né? Como sofro, está doendo, que difícil. Se eu ficar na dor, muitas vezes a gente vê isso na reunião também. O espírito não consegue sair do quadro mental. Uma mão é estendida e esse espírito não consegue falar, não vou pegar a mão, não, está doendo. E o orientador fala, isso não existe mais, venha para cá. E nem sempre é fácil, né? Persistência da afinidade. Mesmo após a cessação da vida orgânica, uma afinidade entre espírito e corpo pode persistir por algum tempo, como uma espécie de cola ou conexão que se desfaz gradualmente. E olha que interessante, nós estamos falando da afinidade do espírito, do próprio corpo que aquele espírito obrigava, sem contar a afinidade com um outro espírito encarnado em mim. Aí a gente vê os processos de obsessão que muitas vezes sorrateiam a gente e a gente fica, nossa, não é? Quantas vezes o filme Ghost, de uma maneira extremamente alegórica, mostra um pouco dessa afinidade do corpo, não é? Tem um livro que fala sobre sobre o desencarne do animalzinho. E ele explica dos dois. E ele explica que o animalzinho, o cachorrinho, quando morre, por exemplo, morreu a minha cachorrinha, ela não vai embora no dia que morre, fica de 3 a 4 meses na casa ainda. Aí depois ela mesma se desprende e sai. Olha, você vê, animalzinho. Imagina o ser humano. Então não há uma regra, né? Mas depende, ó, o espírito não se liberta abruptamente. Porque às vezes a gente que é espírita fala, agora é só o corpo físico também, sempre. Não é? Ah, já partiu, são só os restos mortais. Depende. Mas vai desatando esses laços, né? 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Não. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? A alma se desprende gradualmente
mercado. Sabe aquela coisa ilusória que a gente imagina? Ele está explicando que não é assim. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Esses se soltam e não se rompem. Olha que interessante. Então não é uma vez igual a gente imagina, né? E olha só, daí entra, e o nosso querido amigo Kennedy sempre fala muito disso, tem vários livros que falam disso, da importância do velar. É muito importante velar. Porque isso não é instantâneo, não tem essa linha divisória, morreu. Nossa, muitas famílias, né, ficam naquela dor muito grande e acham que esse momento é doloroso. Mas não é, está vivo, está morto, acabou. Então, muitas vezes, eu já vi isso diversas vezes na advocacia, tentar achar um médico legista para assinar a certidão de óbito o mais rápido possível, para já marcar para velar o mais rápido possível e enterrar o mais rápido possível, tamanho a dor. Caso Mas essa história de ser enterrado o mais rápido possível começou com uma pandemia, com a Covid. Eu acho que não tem mais necessidade de enterrar o mais rápido possível, né? Mas ainda tem alguns municípios, em Pontal, se vela, eu não sei porquê, tem uma lei municipal que são 4 horas. E olha só, nós sabemos que isso é importante e nós, como espíritas, precisamos divulgar isso. É um momento de dor? É. Para todo mundo, mas a dor vai existir. É um momento de passagem. Enterrar mais rápido não muda absolutamente nada, pelo contrário. Quantas vezes a gente fala, ai, descansou, nós sabemos que não descansa. Mas eles ficaram 24 horas, né? Sim. O dia inteiro, uma noite inteira, enterrado no dia seguinte. O que nós sabemos é que, assim, por conta do clima, né, existem limites para o corpo físico, para o velório, mas hoje com a tecnologia é tão possível fazermos um velório com calma, porque isso é muito importante. Quantas e quantas entidades a gente vê que acordam no próprio velório, acordam no necrotério, é importante. Mas eu não gostaria que eu tivesse. Mas É um reflexo da mentalidade do nosso tempo. não sofrer? Não, a materialista. Já que morreu, acabou, não tem mais nada, no fundo, por trás dessas decisões, existe um reflexo desse materialismo nosso. Eu acho assim, entendeu? Porque a gente não percebe como que o materialismo ou qualquer outra ideologia, qualquer outra mentalidade, ele é, como as pessoas dizem, às vezes, do racismo sistêmico. Ele está por trás, sem a gente perceber, de várias decisões. Né? É a história do aborto, por exemplo. Por que está por trás? Por que os espíritas defendem, né, que o aborto não seja. É claro que a discussão é longa de uma série de fatores sociais, mas nós temos uma visão de mundo, uma ideia de mundo, um conceito de mundo. E a sociedade, no geral, ela tende a descartar isso como crença, como religiosidade, não como saber científico provável. E isso delineia uma série de decisões que são tomadas. Eu acho que é um reflexo disso. Com certeza, mas olha que interessante, ó. Então não tem essa linha divisória marcada, tá vivo, tá morto. Velar é muito importante, gente. E cremação, então? As orientações são de um velório muito longo, levando um tempo bem grande para cremar. 72 horas. Sim. E por quê? Assim, ó, enterrar rápido vai fazer deixar de doer? Doar as coisas rápido vai fazer deixar de doer? Bloquear. Vamos bloquear, mas se não existe mais para mim, eu te bloqueio, se não existe mais para mim, claro que não. Não funciona assim. Não é? É importante que a gente veja. Então, os laços ou não se rompem. E
A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Eu estava estudando hoje um relato que o cérebro fica 18 minutos ainda em processamento, em atividade. Cada um, seu grosso modo, mais ou menos atividade, mas 18 minutos é muito tempo. Não é? A minha tia ficou muito tempo assim, mais dormindo do que acordada. E quando ela faleceu, a gente ficou sabendo, ligou para ir pro velório, né? Ela podia ser lá. E eu falei, não vai ter velório, já vai enterrar direto. Foi durante a pandemia? Não. Aí ele falou assim que ia ter velório e o que tinha que acontecer era só olhar para o YouTube que ia passar. Eu fiquei tão assim, sabe? Eu não sou muito chegada ainda, sabe? Eu sou muito apegada nessas coisas. Eu fiquei dizendo, mas por quê? Tá certo, meu trabalho deu. Ficar mais dormindo que acordada, assim. Optaram por não velar? Eu não fiz. Ah, sim. Hoje, o nosso velório, um dos velórios, tem, eu até indiquei para uma amiga. Ela tem uma irmã em Portugal, o pai desencarnou, estava doente. E no velório eu falei, tinha um código de barra. Olha, a tecnologia pode ser usada beneficamente. Não daria tempo de chegar. Morreu no calor, não tinha passagem, ela tentou vir, não ia dar tempo para congelar o corpo, enfim, caríssimo. E aí o velório faz isso. O velório fornece uma senha, uma câmera exatamente em frente ao caixão. E ela conseguiu, eu falei, você gostaria que a sua irmã acompanhasse o velório do seu pai? Ela falou, claro. E eles ligaram e ela participou e foi muito bom para ela, porque ela conseguiu racionalizar e trabalhar um pouco o sentimento vendo. Tem gente que não se sente bem com isso, mas eu acredito que a gente tem que pegar o lado bom da tecnologia. Eu assim, eu tenho desconfiança que eles me estavam dormindo, achou que estava morta. E quando passou o tempo, passando, eles foram ver, né? Aí ela estava morta. Só pode ter acontecido isso. Eu sei que o clima influencia muito, na época da pandemia influencia, mas muito Não, parecido. faz o quê? Um ano? Se tiver um ano é E ruim. por questão de segurança, que tinha um crime muito cometido aqui de vilipêndio em relação aos mortos, agora não pode, o velório tem que ser fechado, se for continuar no dia seguinte. Mas em algumas cidades está restrita 4, 5 horas no máximo. E às vezes não dá nem para os familiares chegarem, não dá para avisar, né? A pessoa não fica sabendo. Mas a Minas é o quê? No máximo uma hora. Então, Eu, quando morreu, eu quero ser velada 72 horas. A gente já está sabendo. Vai ficar, vou deixar isso aqui. deixa isso Registrado. Vai que acorda. Vai que eu acordo. Vai que você acorda. Então, para acabar, ele se opera gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também da libertação, que se verifica logo após. Paramos aqui. Essa parte interessante, né?